Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E a pergunta que eu tenho que fazer hoje pra você é o seguinte: você acha que é possível uma pessoa ser magra e saudável só com comida? Né? Só com exercício físico, só comendo as comidas, digamos, saudáveis que existem por aí? É muito difícil, certo? É muito bonito na teoria, mas na prática não é assim que funciona não. E eu hoje vou falar pra vocês. Quando eu falo de saúde, eu não falo daquela pessoa que não adoece, não. Eu tô falando de um outro nível de saúde. Eu tô falando de um nível de saúde onde você, além de adoecer pouco, você tem uma boa massa muscular, você tem energia para contagiar o mundo, você tem paixão pela vida, você tem raciocínio, você tem memória, você tem foco, você tem criatividade, você tem sexo, você... Na hora do sexo, você chibateia, você não faz só o sexo só de... Não, você faz sexo selvagem, você tem orgasmo, você grita, você trabalha, você produz. Isso é a saúde. É uma super saúde, não é uma saudezinha de meu hemograma tá normal. Não, eu não tô... Isso não é saúde não, pai, isso é marromeno. Então, pra ter saúde de verdade, é muito difícil você ter saúde sem suplementar, tá bom? O grande problema de hoje em dia é que as pessoas não se inscrevem nesse canal. Você assiste todo dia, mas muitas vezes não está inscrito no canal. Então, se inscreve aqui embaixo, desce nos comentários, se inscreve. Clica no sininho para ativar as notificações, porque chega vídeo novo todo dia ao meio-dia aqui e você não assiste. Deixa o teu like, tá bom? O like é importante. Manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, pessoas que precisam emagrecer, pessoas que precisam ter mais saúde. Então, o grande problema hoje em dia é que a gente não tem uma alimentação ótima. Mesmo você querendo, você não tem. Você pensa que tem uma alimentação ótima. Mesmo comendo tudo de forma saudável, verdura, legume, carne, tudo que você imaginar, tudo que eu falo aqui, a gente não tem o que a gente precisa no alimento. Né? Por que, Daiane? Devido a uma coisa chamada monocultura. Não sei se você tem contato com o homem da agricultura ou se você entende um básico disso. Né? O agricultor, eu moro num sítio, o agricultor todo ano ele planta, por exemplo, tomate no mesmo lugar. Ele passa ali 10 anos. Aquela rocinha ali, todo ano no mesmo lugar é tomate. E o tomate ele é muito conhecido, estou dando um exemplo do tomate, certo? O tomate é conhecido por ter, por exemplo, licopeno, que é importante para a próstata, zinco, que é importante para a imunidade, que é importante para a produção de testosterona. Mas o tomate, isso vem de onde? Zinco e licopeno, vem do solo. Então o tomate ele extrai esses elementos da terra todo ano. Só que ano que vem tem mais plantio, tem mais tomate. E o agricultor, quando faz isso, ele vai repor apenas nitrogênio, fósforo e potássio. Isso é adubo. Nitrogênio, fósforo e potássio. Né? E no adubo não contém outras coisas. Nada disso. Você não contém o licopeno, não contém o zinco. Então não tem como você ser saudável sem suplementar. Mesmo comendo legumes, frutas e verduras. Além disso, né, a gente ainda usa o quê? Principalmente o Brasil, que é o campeão. Agrotóxicos, como o glifosato. O glifosato, ele funciona como um antibiótico do solo. Para produzir em larga escala, muitas vezes precisa disso. Né? Como antibiótico. E as plantas precisam de micro-organismos nesse solo também. Para quê? Para fazerem a digestão dos nutrientes, né? E entregarem às plantas. Então, preste atenção. Os agrotóxicos, né, como o glifosato, funcionam como antibiótico. Mata tudo. Morre, aquele solo morre. Né? E nesse solo ali, é importante que tenha alguns germes. Só que o agricultor, se ele tivesse o conhecimento da cultura orgânica, seria mais importante que ele faria os seres viverem uns com os outros, igual no nosso sistema. Só que o estrago maior que o glifosato faz no solo, além das intoxicações agudas, né, e crônicas que eles fazem no nosso corpo, é uma coisa absurda. Nanodoses, que são pequenininhas doses de glifosato, matam as bactérias do teu intestino, do teu corpo. Não é só a do solo, não. Então você é aquilo que a sua comida comeu. As plantas da tua horta já nascem doentes. As plantas da horta do supermercado que você compra nascem doentes. O herbívoro, né, ele come uma planta doente, certo? O carnívoro come o herbívoro doente.
você come o carnívoro, você fica doente. Então você é o topo da cadeia alimentar, então você está comendo um monte de bicho que está comendo coisa doente. Então a gente precisa entender que não é só a questão da alimentação saudável, tem muita coisa por trás disso. A genética não é só a genética. A genética está ligada ao meio ambiente. Então a gente fala de epigenética. E um exemplo disso, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que o ambiente mexe nos organismos, é o exemplo das abelhas rainhas com a geleia real. Eu não sei se você sabe, mas a abelha rainha, que é aquela chefe da colmeia, ela por consumir geleia real, ela vive 6 anos em média. 6 anos. Enquanto a abelha operária, que produz a geleia real para a abelha rainha, ela vive apenas 5 semanas. Ou seja, a abelha rainha, ela vive 62 vezes a mais que a operária. Só que a genética das duas são iguais. A interferência do ambiente faz a diferença. Então, eu quero melhorar e eu continuo comendo as mesmas coisas. Você não quer melhorar, você nunca vai melhorar. Você quer sentir o docinho do sorvete ou você quer se sentir bem o dia todo? Então, para isso, a gente tem que entender de nutrigenética. Nutrigenética é o genoma, a nossa genética, interferindo no nutriente. Então, por exemplo, a genética de um indivíduo proíbe que ele, por exemplo, coma leite e derivados. Então, é importante você entender nutrigenética. E também você tem que entender, por exemplo, da nutrigenômica, que é o nutriente interferindo no genoma, na genética. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa em mim, através da minha saliva, e eu detectei que a astaxantina e a silimarina irão me fazer viver mais. Para mim. Muitas pessoas vivem mais porque descobrem que o resveratrol é bom para elas. Outro exemplo, por exemplo, de conhecimento de nutrigenômica é o uso do sal integral para baixar a pressão. Então, é o sal interferindo. Né? Se eu uso o simples sal de cozinha, o cloreto de sódio, a minha pressão sobe. Mas se eu uso o mesmo sal integral, né? Se eu uso o sal integral, perdão, que é rico em magnésio e rico em potássio, a minha pressão pode baixar. Então o conhecimento para a cura, meus amigos, a cura já está lá impresso no nosso DNA. Se a gente não atrapalhar, né? Se a gente não atrapalhar o corpo, ele se cura. Aí você diz, mas eu não preciso de suplemento. Eu não preciso para ser saudável. Se você usa, por exemplo, simvastatina. Se você usa simvastatina, essa desgraça a longo prazo, para baixar colesterol, que não precisaria baixar, você começa a sentir cansaço físico, dor muscular, esquecimento, perda da libido. Tudo isso acontece por um dos motivos devido à queda, à depressão de coenzima Q10 pela simvastatina. Uma pessoa que usa simvastatina precisa, assim, o ideal era que não usasse para começar, mas precisa pelo menos começar a suplementar com a enzima Q10, de preferência sublingual. Quanto, Daiane? 100 miligramas aí umas 3 vezes por dia, porque via oral a absorção é mínima, em torno de 10%, você perde muito. Então, meus amigos, se você quer emagrecer, se você quer ter uma vida saudável, comece a abrir sua cabeça que nós não estamos mais vivendo há 100 anos atrás, onde a agricultura era uma coisa caseira, uma coisa doméstica, onde a tua avó plantava, o teu avô, né? Onde tudo era diferente. A realidade mudou. Hoje o alimento é produzido em larga escala. Nós vivemos debaixo de lajes, debaixo de shopping, em ambientes fechados, sem pegar sol. A gente leva uma vida hoje doente. O mundo está doente. Nós vivemos em caixas. Dormimos em uma caixa, que é o nosso quarto. Saímos em uma caixa, que é o nosso elevador. Entramos numa caixa, que é o nosso carro, ou o metrô. E vamos para uma caixa, que é o escritório. E passamos o dia olhando para uma caixa, que é o celular. O mundo está doente. Então a alimentação não é mais a mesma. O solo está empobrecido. Todo ano, mesmo plantio, no mesmo local. Não tem preparo, não tem rodízio de plantação. Então os alimentos não têm mais os mesmos nutrientes. Então se você não tem os nutrientes certos, como é que você emagrece? Você se esforça. Então você precisa de uma suplementação. Você precisa de um profissional para te orientar, um nutricionista, um médico. Ou você mesmo estudar. E para emagrecer também. O emagrecimento precisa dos nutrientes certos. Não se emagrece com falta de nutrientes, não. Isso é uma grande enganação. Eu vou comer pouco, passar fome. Não, isso aí não tem mais nem graça. Fechar a boca para emagrecer é a pior coisa que você pode fazer. Então, resumindo a história, se você quer ser saudável, você precisa comer as coisas certas
e suplementar. Ser saudável e emagrecer precisa de suplementação, né? Por mais que você tente ter uma dieta saudável, a suplementação é importante. Como é que eu vou saber, Dayan? Faz maratona da Dayanflix, só o que a gente tem aqui é vídeos. Assiste aí todo dia 5, 6 vídeos, tá bom? Escreve nos comentários. Você faz uso de algum suplemento? Qual o seu suplemento queridinho aqui? Escreve nos comentários. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Valeu, gente!